Penélope diz que lamenta ter saído sem dizer nada, mas o Duque, com uma expressão séria, diz: Já ouvi muitas desculpas de você esses dias. Sinto que são só palavras vazias. A mulher então o chama de pai e jura que não fez nada que fizesse vergonha ao nome Eckhart. Nesse momento o Duque bate na mesa dizendo que não esperou a noite toda só para que ela dissesse isso. A prota fica surpresa e então o homem ordena que Penélope vá direto ao ponto. Por que você deixou a mansão sem permissão? E por que veio esse pessoal pela manhã exigindo dinheiro? O Duque pergunta e continua: O que diabos ocorreu essa noite? Nervosa, Penélope suspira e fala que só queria ver o festival. O homem mais velho diz que se ela realmente queria sair, deveria ter lhe pedido permissão. A prota então diz que pensou que ele não permitiria. O que você quer dizer com isso? O Duque pergunta e Penélope responde que já que não estava se sentindo bem ultimamente, pensou que o homem diria que passear pela noite seria perigoso. Entendo. Homem diz e a prota continua a falar. Eu estava tentando sair sem que ninguém notasse, mas me encontrei com os meus irmãos, então implorei para que me acompanhassem. Não queria incomodar os guardas por um capricho meu. Logo me separei de meus irmãos devido a uma multidão, e me meti em problemas com um aristocrata muito agressivo. O que? O Duque gritou irritado. Quem é essa pessoa? Como ela se atreve a fazer isso? O homem levantou irritado, deixando Penélope sem reação. A prota então diz que não o reconheceu porque estava assustada, mas ouviu ele se chamar de Clurie. O Duque então colocou a mão no rosto e, olhando para o lado, disse: Então, Clurie. Com isso, Penélope volta a falar que nesse momento Iclis a ajudou. O homem então pergunta se Iclis é o homem que ela trouxe e a prota responde que sim, dizendo que Iclis estava perto dela. O Duque então olha para o lado pensativo e a mulher continua a falar dizendo que o escravo é um antigo nobre de um país derrotado pelo Império, que logo depois do incidente percebeu que ele estava sendo vendido como escravo e usou o cheque que o Duque lhe deu alegando que não podia dar as costas para a pessoa que salvou sua vida. Penélope, eu não te dei esse cheque só para salvar escravos. O homem diz, mas a prota rebate e diz: Mas ele foi capturado por minha culpa. Como eu poderia ignorar o salvador de um membro da família Eka? Antes que ela pudesse continuar a falar, a porta foi aberta abruptamente, revelando Derek com uma expressão meio transtornada. Ele então se aproximou de Penélope perguntando onde diabos ela estava. Irmão, o pai está aqui. Penélope disse nervosa, e então seu irmão mais velho começou a falar. Não há nenhum lugar na capital onde eu não tenha te procurado a noite toda. Até procurei em todos os becos e dentro do Distrito Vermelho. O que teria acontecido se... O homem não continua a falar e Penélope pensa no porquê dele está agindo assim. Ela lembra dele tentando alcançá-la antes dela ser levada pela multidão e pensa em como ele nunca suportou que ela o chamasse de irmão mais velho. Por isso ela não pode crer que ele esteja agindo assim. Por que você parece tão desesperado? Derek, o Duque chama pelo homem que parece voltar a si. É muito rude me interromper enquanto estou em uma conversa privada com sua irmã. O líder dos Eckhart fala sério. Derek então diz que sente muito e, passando por Penélope, ele vai até o Duque e fica do seu lado. Isso faz a prota se perguntar se ele vai mesmo ficar aqui ouvindo a conversa. Nesse momento o Duque pigarreia e diz: Está bem, entendo o que queria fazer, Penélope, mas por qual motivo você trouxe ele para esta casa? Com a pergunta do homem, a prota responde que gostaria que o Duque aceitasse Iclis como um aprendiz de cavaleiro, como aprendiz da família Eckhart. O homem mais velho pergunta, e a protagonista responde que Iclis é bom com artes marciais. Por essa razão ele valia tanto dinheiro. Mesmo sendo um escravo, creio que ele será útil para nossa família. Se ensinarem ele a manejar a espada adequadamente, ele... Antes que pudesse continuar, nossa protagonista é interrompida por Derek, que diz: Você pode parar agora. A família Eckhart transborda de pessoas que desejam servir como nossos servos, até a consideram uma honra da família. Então por que um simples escravo teria o direito de segurar uma espada? Com as palavras do homem, Penélope pensa comicamente: Pare de encher o saco e vá embora. Ela então fecha os olhos e bem plena diz que quer que Iclis seja sua escolta pessoal. Escolta.
Derek pergunta confuso e Penélope responde que sim. Afinal, ela não pode esperar não ter uma escolta quando mais precisar. O Duque então pergunta por que ela não escolhe um dos nossos. Há mais de 20.000 cavaleiros sob o comando da família Eckhart. Penélope responde que sabe que tem uma má reputação entre os cavaleiros e que por isso que o Duque não atribui nenhum deles para protegê-la. O homem mais velho parece pensar nisso enquanto a mulher continua a falar que não quer confiar sua segurança naqueles que não têm a vontade de protegê-la. Não há uma garantia de que isso não aconteça de novo depois que eu me casar. Penélope diz e o Duque pergunta meio enervado. A que se refere sobre casar? O que você está dizendo? Você vai se casar, Penélope? Bem, em breve serei adulta, então não sei o que ocorrerá no futuro. A prota responde enquanto se pergunta se acabou se adiantando ao dizer isso. Com uma expressão séria a mulher então fala, isso é para minha própria segurança. Por favor, me permita escolher minha escolta. Pai e irmão, o Duque e Derek são mostrados mas não podemos ver sua expressão. Enquanto isso Penélope pensa por favor não tenham objeção quanto a isso. Sei que o que ocorreu ontem foi minha culpa. Ter uma escolta realmente não me importa, mas de alguma forma, devo manter Eclis ao meu lado. Vemos então o Duque pensativo até que ele começa a falar. Em primeiro lugar, eu entendo, você deve ter passado por um grande susto. Falaremos em outro momento. Vá descansar. De qualquer forma chamarei um médico que venha lhe examinar quando você acordar. Após a fala do Duque, Penélope agradece enquanto pensa que funcionou. Derek não estava nada feliz com isso. Nesse momento o líder dos Eckhart disse que tinha algo para falar com Derek e mandou que ele ficasse no local. Derek então encarou Penélope meio bravo, o que fez a mulher tremer um pouco. Penélope então começou a sair pensando em como não entende a atitude do seu irmão mais velho. Por que diabos ele se comportava dessa maneira? Já do lado de fora a mulher se acalma e respira enquanto pensa que o pior já passou. Nesse momento a janela do sistema aparece mostrando que a missão de ir ao festival com o Derek falhou. O sistema pergunta se a prota gostaria de tentar novamente, mas a mulher pensa que estaria louca se fizesse isso. Por que diabos iria querer tentar de novo depois de tudo que ocorreu? Que tipo de sistema é esse? São só 3% mesmo. Penélope então reflete que a única forma de lidar com esses irmãos e sobreviver é não vê-los. Descendo as escadas, Penélope vê que Reynolds está implicando com Eclis, que aparentemente não saiu do lugar. O que você está fazendo? A mulher pergunta e seu irmão pergunta quem é este bastardo. Nesse momento é mostrado as favorabilidades dos homens. Penélope então olha de uma para outra e vai até Eclis. Obviamente ela iria o escolher, ele tem a maior favorabilidade e ela está apostando tudo nele. Reynolds fica bravo e Penélope diz que Emily já deve ter dito que o homem será a sua escolta de agora em diante. Seu irmão questiona perguntando se ela vai mesmo usar um escravo maldito como escolta. A mulher diz que sim e Reynolds pergunta se ela ficou louca e desistiu de tentar melhorar sua reputação e por isso está agindo sem nenhuma consideração. A protagonista diz que já disse que não estava tentando fugir e que está cansada e falará com o Reynolds depois. Ela dá as costas deixando seu irmão bravo. Ele então tenta segurá-la, mas nesse momento Eclis intervém e impede que o homem toque na sua mestra. O jovem de cabelo rosado fica com expressão desafiadora e meio psicótica, já Eclis apenas encara fixamente sem expressar nenhuma emoção. Penélope então toma a frente tocando no ombro do seu escravo e diz para o mesmo parar. Ela então pensa que não pode permitir que expulsem Eclis tão rápido quanto ela o trouxe. Reynolds irritado grita perguntando o porquê da mulher querer uma escolta se fica o tempo todo trancada no quarto. Penélope responde que agora precisa e que tem medo que aconteça de novo o que aconteceu antes. Seu irmão argumenta que para isso ela pode utilizar um dos cavaleiros dos Eckhart, mas Penélope o rebate dizendo: para quê? Para que voltem a preencher 10 livros de insultos sobre mim novamente. Com uma expressão séria ela completa: não necessito de um cavaleiro que não me respeite. As palavras da prota deixaram Reynolds sem ter o que dizer. Ele perdeu no argumento. Me deixe te dizer uma coisa, Reynolds. Eu tive muita sorte dessa vez. Se não fosse pelo Eclis que me ajudou antes, eu poderia ter sido humilhada ou algo ainda pior.
assassinada. Penélope diz séria com um ar sombrio. O homem fica surpreso e temeroso com as palavras dela. A mulher então se vira e deixando o jovem para trás fala: lamento ter feito você se preocupar, irmão. Depois disso o sistema aparece perguntando se a prota quer tentar de novo a missão do festival com Reynold, mas ela obviamente nega. O cenário muda e vemos Penélope caminhando com Emily, que está meio inquieta. A protagonista então para, e virando o rosto pergunta por quanto tempo Iclis pretende continuar seguindo ela. O homem então responde que a mesma disse que testaria o valor dele. Penélope bate a mão no rosto, e pensa se por acaso ele iria segui-la até o interior do seu quarto. Realmente quer voltar para a casa de leilões, não é? A prota então olha para o anel no seu dedo e para o colar no pescoço do homem e reflete sobre como Iclis era um cavaleiro muito amável no modo normal do jogo. No entanto, ele ainda não foi domado e é um personagem mais perigoso do que ela imaginava. Penélope então fala com o homem que, para testar o valor dele, não inclui que ele seja seu companheiro de cama. Iclis tenta falar algo, mas a mulher o interrompe e diz: você escutou o que eu lhe disse agora há pouco, certo? Eu lhe trouxe para que seja minha escolta. O homem diz que sim. Penélope então continua a falar: por isso, escute atentamente. O Duque aceitou sua estadia aqui. Por isso terá que fazer as pessoas daqui te aceitarem. Essa será a sua primeira missão. Uma missão. Iclis se pergunta e Penélope diz: claro, eu não posso permitir que um homem inútil trabalhe para a família Eckhart. Vendo que o homem não falou nada, a prota reflete se talvez isso tenha sido demais para ele. Com isso então ela fala sorrindo: confio que você não me decepcionará e irá fazer o certo. Com uma expressão determinada e com a favorabilidade em 20%, Iclis encara Penélope. Penélope então pede que Emily mostre o quarto que o mordomo preparou para o Iclis. Nesse momento o homem chama a prota de mestra e diz: darei o meu melhor para receber a sua aprovação. Penélope então olha para ele e acaricia sua cabeça pensando em como ainda sente um pouco de medo do homem, mas que ainda acredita que ele foi uma boa escolha. Aproveitando as carícias da mulher, Iclis diz: você salvou a minha vida. Me alegra que tenha sido você, mestra. Com isso Penélope pensa que está pronta para dar o próximo passo. O cenário muda e vemos Iclis correndo em treinamento, enquanto a protagonista pensa que o Duque e Derek não expulsaram o mesmo da mansão. Penélope está deitada na cama em seu quarto. Ela se trancou lá com o pretexto de estar refletindo sobre suas ações. A prota então pensa em como o Duque mandou investigar todos os nobres que têm Cluri no nome e que Emily informou que a disciplina dos cavaleiros se tornou extremamente rigorosa. De qualquer forma, houve um momento de paz para mim, depois de completar com sucesso o evento salvando o Iclis. A protagonista terminou seus pensamentos. Emily diz que parece que os gostos da senhorita mudaram bastante nos últimos dias. Vemos então Penélope comendo algo e olhando para a empregada com curiosidade. A criada então explica que antes a jovem dama não comia nada picante, mas que agora está sempre comendo comidas apimentadas. Comicamente Penélope percebe que isso é suspeito, mas então dá uma desculpa dizendo que o gosto das pessoas mudam conforme elas crescem. Emily concorda e começa a cortar a comida da sua mestra com uma expressão alegre de bem com a vida. A protagonista olha para ela com desconfiança e hostilidade, mas logo deixa isso de lado, suavizando sua expressão. Emily então diz que não falta muito para o festival acabar e Penélope responde um entendo, não se importando muito com o assunto. A empregada então muda a conversa e diz que o mordomo pediu para passar um recado. O pedido que Penélope fez ao joalheiro há alguns dias chegou. Pedido? A prota pergunta interessada e Emily responde que a mesma mandou chamar o joalheiro uns dias antes do festival. A prota então parece se lembrar e pensa no Visconde, refletindo que está na hora de iniciar essa rota. A empregada pergunta se deve ir buscar e Penélope fica pensativa por um tempo até que diz: sim, traga imediatamente. A cena então muda e vemos Penélope e Emily encarando uma joia com diferentes expressões. A empregada diz que é uma pedra de alta qualidade e pergunta se Penélope pensa em dar de presente ao Duque.
A protagonista pensa que de jeito nenhum e diz a Emily que precisa de um grande favor e pergunta se ela por acaso conhece algum informante de fora da cidade. O informante, a empregada, se pergunta encarando sua mestra com curiosidade. Emily diz que não conhece, mas que provavelmente sua companheira de quarto sim, já que ela costumava trabalhar fora da cidade. Penélope então pergunta qual o nome dela. Emily responde que é Hannah. A protagonista então pergunta onde ela está agora, e então Emily diz que pode fazer um trabalho melhor que o dela. Claro que ela sabe mais do que eu, mas ela é bastante fofoqueira e desajeitada, a empregada diz. Penélope então olha para Emily com uma expressão séria e pensativa e diz, certo, confiarei em você. Isso deixa a empregada feliz e emocionada. A prota fala que ela não cometeu nenhum erro ultimamente, então tudo bem. Emily agradece e diz que não vai decepcioná-la. Penélope então diz para ela se certificar disso. Decidirei o que fazer com a agulha dependendo dos resultados, a protagonista fala deixando Emily tensa. Com isso a prota continua e diz, me escute atentamente, Emily, se você se sair bem é uma grande oportunidade para você. Cabisbaixa Emily responde, sim, senhorita. Penélope então começa a explicar o que a empregada tem que fazer. Ou até que acabe meu período de reflexão, você irá buscar informantes depois de me servir de manhã e pedirá que eles busquem uma pessoa para mim. Emily pergunta que tipo de pessoa e Penélope diz que escreverá os detalhes sobre em uma carta separada. Tudo o que tem que fazer é dar aos informantes. Pode usar quantas joias forem necessárias para pagá-los. No entanto, não pode pedir a informantes especializados em buscar pessoas. Só vá a lugares onde trocam informações valiosas por objetos de grande valor, nessas agências onde só vai gente nobre de alto escalão. Tem habilidade suficiente para fazer isso por sua conta? Penélope pergunta e Emily responde. Sim, deixe comigo. Vemos então Vinter de costas com orelhas de coelho. A protagonista então pensa que Emily será capaz de encontrá-lo facilmente. Afinal, Vinter é um dos nobres mais poderosos e ricos do reino. Ele é o responsável de que Yvonne Eckhart tenha sido capaz de se reencontrar com sua família mesmo tendo perdido a memória. Vemos então Vinter achando Yvonne e depois ela agradecendo a ele por ter ajudado a mesma a se encontrar com sua família. A protagonista então pensa que claro que sabe quem é o dono do lenço. O Vinter também sabe como encontrá-lo, mas ela não vai procurá-lo pessoalmente em todas as festas como a Yvonne fez. Penélope então diz sorridente que só tem que fazer ele notá-la. Surpresa e interpretando as palavras da mulher de maneira errada, Emily pensa, não me diga que a senhorita Penélope se apaixonou. Vemos então Penélope radiante com Emily olhando com pensamentos totalmente errados, e assim floresce um combo de mal-entendidos. Emily então diz que parece que um bom dia está para chegar e Penélope pergunta o que ela quer dizer. Nesse momento então, sons de batidas ecoam pelo ambiente. Senhorita é o Fenel, uma voz diz do lado de fora e Penélope entende que é o mordomo. Ela então pensa que essa pode ser uma boa oportunidade e fala para o homem entrar. O mordomo obedece, entra e informa a senhorita que um convite para ela acabou de chegar do Palácio Imperial. A protagonista então pergunta, do Palácio Imperial. O homem confirma e diz que vai haver um pequeno banquete para comemorar a vitória no último dia da fundação do Império. Penélope questiona, por que até mesmo há um convite para mim? Já tivemos um grande banquete faz pouco tempo, certo? Fenel responde que esse banquete está sendo organizado pelo príncipe herdeiro. Essa informação deixa a protagonista em choque, fazendo ela congelar comicamente. O príncipe herdeiro. Penélope pergunta com uma expressão nada boa, e então o frio glacial toma conta do ambiente. O que meu pai disse sobre isso? A prota questiona, e o mordomo diz que na verdade o convite foi só para a senhorita e que o duque ainda não está sabendo. Isso deixa a protagonista novamente em choque, se perguntando que tipo de situação é essa. Ele está louco. Fazendo isso de propósito, ela pensa lembrando do príncipe herdeiro maluco. Como eu vou sobreviver? Penélope reflete desesperada, mas então ela tem uma ideia. A protagonista se joga na cama e diz que está doente, se recuperando de uma febre. É notável seu drama exagerado.
Fenel, surpreso, diz que isso é um grande problema e pergunta se é um resfriado. A prota concorda e diz que talvez seja um efeito secundário. O mordomo então diz que vai se retirar para deixar a senhorita descansar e sai. Emily então diz: Senhorita, até agora há pouco estava melhor, mas se tem dor de cabeça, quer que eu chame um médico? De início Penélope nega, mas ela logo volta atrás e diz que é para Emily chamar o doutor. A protagonista pensa que assim poderá espalhar rumores sobre estar doente e não sairia da sua mansão até que esses rumores cheguem ao príncipe herdeiro. O cenário então muda e vemos Iclis do lado de fora. Seu rosto não é mostrado todo, mas ele não parece estar feliz. O cenário muda novamente e começa a chover. Dentro do quarto de Penélope, Emily diz que fez o que a senhorita pediu. No começo todos olharam ela com maus olhos, mas quando viram a caixa de joias seus olhares mudaram. A empregada então fala: E finalmente fui a um lugar muito estranho. Não havia nenhum empregado. Apenas tinha um jovem sentado lá, um homem com máscara de coelho. Penélope sorri e pensa que Vinter mordeu a isca. Obrigada, você fez um bom trabalho, mesmo com a chuva, vá descansar. A protagonista diz. Emily fica feliz com as palavras da sua mestra e diz: Está bem, voltarei à noite, senhorita. Assim que a empregada sai, Penélope olha pela janela e vendo a chuva ela pensa se perguntando o porquê está chovendo durante o dia todo. A protagonista então lembra que quando era jovem no outro mundo ela sentia ciúmes das amigas por causa de suas mães que levavam um guarda-chuva até a escola. Quando eu ia, caminhava sozinha pelo pátio. Vemos então um flashback da prota criança andando sozinha na chuva. Ela então pensa em como se sentia envergonhada quando os outros diziam que ela não tinha mãe. Mesmo quando a prota cresceu, esse sentimento de solidão não passou. Com isso é mostrado os antigos irmãos lixo dela dividindo um guarda-chuva enquanto saem, deixando a nossa protagonista sozinha na chuva, sem nem ao menos se importar com ela, apenas propositalmente deixaram ela lá. O flashback logo passa e a nossa prota murmura a palavra azarada. Ela então começa a dar batidinhas no próprio rosto enquanto pensa. Aine acorda. Não é momento de relaxar enquanto vejo a chuva. A prota diz que tem que sair desse jogo o mais rápido possível. O cenário muda e vemos Penélope caminhando na chuva enquanto pensa. Vim aqui para tomar um ar, mas caminhei sem rumo e terminei aqui. Não estou com humor para enfrentar nenhum dos Eckhart. Melhor ir a outro lugar. Nada de bom sairá se encontrar com um deles. De súbito vemos uma espada cortando o ar fazendo barulho. Esse som chama a atenção da nossa protagonista. Ela se pergunta se tem alguém treinando mesmo estando chovendo. Escutei que os treinamentos estão cada vez mais intensos esses dias. Isso aconteceu por causa do Iclis? Vamos dar uma olhada. Esses eram os pensamentos da nossa prota. Ela então começa a caminhar enquanto vemos uma silhueta ao longe. Se aproximando então Penélope percebe que é Iclis treinando na chuva. Suas costas têm diversas marcas de feridas, provavelmente do tempo de escravidão. Eu percebi no dia do leilão, mas realmente é assustador. Penélope pensa olhando para as cicatrizes do homem. Ela então reflete que ele deve estar com frio e se aproxima enquanto Iclis continua seu treino golpeando o ar com força. Até que ele rapidamente se vira colocando a espada de madeira no pescoço da prota. Ele fica ofegando um pouco até que finalmente percebe quem é a pessoa que ele tentou atacar. Mestra. Iclis diz surpreso e então Penélope com uma expressão calma e afetuosa fala. Chuva, está chovendo Iclis. O homem então ia perguntar algo, mas Penélope interrompeu e tocando a espada com o dedo ela falou. Primeiro, poderia mover isso aqui? Está frio. O jovem então fica surpreso e se dá conta do que fez. Ele então joga a espada de madeira no chão a quebrando e depois se ajoelha no chão e diz. Mestra, lamento pelo que me atrevi a fazer. Por favor, me castigue. Iclis termina de falar completamente sério. A nossa protagonista fica surpresa e percebe algo. O homem está olhando para o anel. A prota logo pensa que se fosse no jogo, ela teria morrido nessa cena e teria recomeçado do zero e jogado até passar dessa fase. Vemos então Iclis ainda ajoelhado no chão enquanto a prota reflete se perguntando o que a Penélope diria para sobreviver aqui.
Um nobre que perdeu sua terra natal da noite para o dia e se converteu em um escravo. Uma garota arrogante que o comprou com dinheiro. Para alguém que tem de se curvar para sobreviver. Está tudo bem, Iclis. Não é grande coisa. A prota imaginou Ivone dizendo algo assim se estivesse na sua situação. Como você pode dizer isso? Ele quase me matou com um golpe de espada. A protagonista pensa e depois ela aperta seu guarda-chuva e chama pelo homem e diz: há alguém incomodando você? O duque não é tão duro com os cavaleiros. Por que está treinando sozinho com esse clima? Vendo que o homem ficou calado, Penélope fala que ele está encharcado, acaricia seu rosto e diz: me diga quem te fez fazer isso. Iclis apenas responde que ninguém disse para ele fazer isso. A prota questiona então por que ele fez e determinado o jovem diz: eu apenas quero me converter em um cavaleiro o quanto antes possível e estar ao seu lado. Por isso eu estava treinando sozinho, mestra. Depois que o homem termina de falar, a prota diz que está orgulhosa dele e que deveria lhe dar um prêmio pelo seu árduo esforço. Penélope então diz: gostaria de colocar uma tenda aqui para você treinar sem se molhar ou tem algo mais que você queira? Ó certo. Suponho que terei de comprar uma espada nova para você já que essa quebrou. Vamos ter de chamar um vendedor de armas ou um ferreiro. Antes que a mulher continuasse a falar, Iclis a interrompeu e disse: mestra, espero que minha mestra me visite com mais frequência. As palavras dele deixam Penélope surpresa e o homem logo volta a falar com uma expressão meio pura. Você não me visitou desde que cheguei aqui. Pensei que havia se esquecido de mim. A prota então suspira e com um sorriso pensa: esse olhar, agora eu sei que com certeza você é capaz de destruir uma pessoa como uma máquina. Essa cena estranha de se ajoelhar em frente a mim com tanta facilidade. Assim como eu coloquei a máscara de uma mestra amável, Iclis decidiu imitar um cachorro fiel para sobreviver. Mas ele não é um simples cachorrinho. Eu fui estúpida, como não suspeitei que com Iclis também não seria seguro. Estamos no modo difícil. Mas eu não posso parar agora. Penélope então diz: eu vou te visitar o tanto que quiser. Vemos então o homem com uma expressão neutra e favorabilidade em 25%. Você vai pegar um resfriado, Iclis, quero que deixe de treinar por hoje. É uma ordem. Penélope diz e se vira para ir embora. O jovem logo chama por sua mestra e pergunta se não vai ser punido. A protagonista então olha de lado com uma feição fria enquanto Iclis volta a falar. Eu quase machuquei a minha mestra, por pouco. Com um sorriso a prota pensa: não, você não iria apenas me machucar. Você iria me matar. Penélope então diz: é uma bobagem castigar um cavaleiro leal ao seu mestre por coisas tão insignificantes. Iclis. Não foi de propósito, certo? A protagonista então começa a caminhar para longe enquanto pensa: meu único cavaleiro, que nunca foi perdoado ou ordenado que se levantasse. Felizmente a voz que tinha me chamado por trás não foi mais ouvida. Agora vemos Penélope correndo enquanto arfa e pensa: mas o que diabos eu estava pensando? A rota do Iclis não é confiável. Não pode haver uma rota fácil no modo difícil. Determinada, a protagonista diz: rápido, eu preciso pensar em outra opção. É bom ter pelo menos algo minimamente confiável.